Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um evento marcante na sociedade do século XX e XXI, que foi a Revolução Russa. Por que eu digo que foi marcante até para o nosso século, para a nossa sociedade? Porque foi uma revolução que dividiu, marcou bastante a questão das, do pensamento em relação às revoluções. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a Revolução Russa. Eu sou Alexandro, essa disciplina, esse vídeo é para a disciplina de História Moderna do curso de formação, curso de História para não licenciados da Claretiano. Bom, eu tenho que ter em mente o seguinte, que no início do século XIX, no século XIX, aliás, a Rússia, juntamente com a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Áustria, era, ela era uma das maiores potências europeias. No entanto, enquanto os outros países cresciam, faziam suas reformas, se industrializavam, a Rússia não se modernizava, ela continuava ainda um país atrasado. A Rússia, em 1900, ela era considerada então um país atrasado em relação aos demais. A economia da Rússia, ela era baseada na agricultura, né? A Rússia ainda era um país rural, ainda existia o sistema de servidão, ainda existia senhores, né, servos que trabalhavam para senhores feudais que não tinham o menor interesse em modernizar as suas plantações. O país era governado pelo czar, que tinha um governo absolutista, ele tinha um poder absoluto, ou seja, todos estavam submetidos, estavam sujeitados a ele. E esse czar, ele dominava inclusive a igreja, né? A igreja católica ortodoxa, que é a igreja da Rússia. E entre os anos de 1854 a 1856, a Rússia entrou em guerra, juntamente com a Inglaterra, a França e a Turquia, na Guerra da Crimeia. E ela foi derrotada justamente por isso, por causa do atraso em que ela se encontrava. Então, o czar Nicolau II tomou algumas providências. Dentre essas providências, ele aboliu a servidão, ele vendeu terra aos camponeses e ele mandou ocupar novas áreas agrícolas. E isso trouxe benefício para o país, porque fez com que o país crescesse, se tornasse exportador de grãos, além de favorecer o aumento da população. No entanto, esse aumento também trouxe algumas consequências, consequências graves, por exemplo, a dificuldade de encontrar emprego, a baixa produtividade agrícola, porque a população aumentou, e o que começou a gerar fome e revolta. Então, o que o governo fez? O governo ele começou a estimular um programa de industrialização. O governo ele começou a permitir que estrangeiros fossem para a Rússia e várias fábricas foram instaladas. Entre os anos de 1880 a 1900, a Rússia praticamente teve as maiores taxas de crescimento industrial do mundo. No entanto, enquanto o país se industrializava, o governo absolutista continuava intacto. E isso causou um descontentamento grande entre a população que se unia cada vez mais. Em 1904, a Rússia se envolveu numa guerra com o Japão. E esse conflito desorganizou bastante a economia e a situação dos operários, que já não era boa, começou a ficar pior, né? Piorou a situação dos operários e camponeses. E com essa derrota, os russos se sentiram humilhados, e isso acirrou os ânimos contra o czar. E isso vai mostrar que no ano seguinte, em 1905, os habitantes de São Petersburgo
eles quiseram sair fazer uma passeata para entregar um abaixo-assinado para o czar, solicitando melhorias nas condições de vida, instalação de um parlamento, porque, como eu disse, a Rússia era um país absolutista, né? Ou seja, quem mandava era o czar, e aconteceu um problema, que foi o Domingo Sangrento, conhecido como Domingo Sangrento, que foi o massacre, no dia 22 de janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo. O que aconteceu? Essa população que saiu para reivindicar, queria entregar um abaixo-assinado para o czar, e eles foram massacrados pelas tropas do czar. Isso aumentou bastante a revolta do povo. Apesar de tudo, ele fez algumas concessões, e entre elas estava a criação do parlamento, que foi a Duma. E quando ele criou esse parlamento, tentou dar uma melhorada na vida do povo, pode-se dizer que entre 1907 e 1914, a Rússia voltou a ter uma aparente tranquilidade, porque começou a ter um aumento da taxa de crescimento industrial e os camponeses ganharam terras. E grande parte da oposição, né, é aqui que eu quero trazer essa questão, né, ao czar, eles eram divididos entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques eram a maioria. Os líderes dos bolcheviques eram Lenin e Trotsky. Eles acreditavam na aliança entre operários e camponeses para derrubar o czar, implantar o socialismo, e o poder seria atingido pela revolução. Como eu disse, grande parte dessa oposição, né, que eram os bolcheviques, elas se baseavam nas ideias de Karl Marx. Eles acreditavam que os problemas do país, né, da Rússia, só acabariam se o capitalismo fosse abolido e o comunismo fosse implantado, né? E a outra linha dos oposicionistas eram os mencheviques. E os mencheviques, eles eram a minoria. Eles eram liderados por Martov. Eles defendiam o socialismo evolucionário, ou por etapas. Eles acreditavam que o poder seria atingido através de reformas no capitalismo. Então, eles propunham a implantação do socialismo através de reformas. Em meio a tudo isso, ocorre a Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela vai entrar, né, vai lutar, e acontece um problema maior para o czar. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela veio trazer uma desorganização da economia muito grande. Aí com isso houve fome, pobreza e racionamento. Começou a ter muitos saques, passeatas, protestos contra o czar, até que o czar ele renuncia em 1917, diante da pressão popular. Aí é instaurado, que é chamada Revolução de 1917, que é a instauração do governo provisório. E a deposição do czar, ela não trouxe uma tranquilidade para os russos. Pelo contrário, o conflito passou a se dar entre os elementos da oposição. Ou seja, aí começou a ter um conflito entre o governo provisório, né, que se identificava com os interesses da burguesia russa, que eles que assumiram o poder, e contra aqueles que queriam um poder maior para o povo, né? E o governo provisório ele tomou algumas medidas, como anistiou os presos políticos, a liberdade de imprensa, a redução da jornada de trabalho para 8 horas. E essas medidas elas agradaram bastante a burguesia, mas os camponeses eles queriam terras e os operários que queriam melhores salários não gostaram. E com isso, aos poucos, né, os bolcheviques, que eram essa oposição mais extremista, vamos colocar assim, ela começou a se tornar a solução, né, para diversos problemas. O povo começou a olhar os bolcheviques com bons olhos. E Lenin, que era o líder, né, apoiado pelos sovietes, por uma milícia popular, ele conquista a capital, obrigando
que é a Revolução de Outubro, obrigando o governo provisório a renunciar e assumindo o governo em 1917. Porque, segundo a linha bolchevique, né, da qual Lenin era um adepto, eles acreditavam que só o comunismo que poderia trazer a felicidade para os russos. E no poder eles tentaram realizar e criar uma sociedade onde todos fossem iguais e livres. Eles tomaram também várias medidas assim que assumiram o poder. As terras da igreja, as terras da nobreza, as terras da burguesia foram tomadas, né, foram confiscadas, desapropriadas e foram distribuídas aos camponeses. E quase tudo se tornou propriedade do Estado. Fábrica, loja, banco, diversões, tudo se tornou praticamente propriedade do Estado. A ideia, né, segundo o marxismo, é criar uma igualdade entre os homens, porque se não tiver propriedade, segundo o marxismo, não existe explorados e exploradores. E várias foram as dificuldades que surgiram durante esse governo. E o novo regime, para poder sufocar essas dificuldades, foi tornando-se cada vez mais autoritário. E com isso foi se distanciando daquele sonho de construir uma sociedade de pessoas livres e iguais. Por quê? Porque o Estado foi começando a se tornar mais forte, né? E aqueles que estavam à frente do Estado também. E com isso começou a acontecer uma perseguição muito grande, aqueles que eram contrários a esse regime. Em 1921, foi permitido ao povo a abertura de pequenos negócios, porque a economia precisava ser estimulada e os camponeses voltaram a produzir para vender no mercado. E as grandes empresas estatais passaram a considerar as necessidades de consumo do povo. Essa série de medidas ficou conhecida como nova política econômica e teve resultados bem satisfatórios no campo econômico. Mas no campo social ainda continuou muita dificuldade. Muita gente ainda tinha fome, a situação dos operários ainda não era das melhores, porque no campo começou a surgir camponês rico que pagava salário para outro camponês, e para isso, né, para o marxista, isso é a volta da exploração capitalista. Nas cidades, os empresários também começaram a lucrar com essa nova economia. E isso começou a aumentar as desigualdades sociais. E logo após a Revolução, por volta de 1920, 21, 22, acontece a morte de Lenin, né? E Trotsky, que é chefe do exército, e Stalin, que foram os dois líderes que disputaram o poder, e Stalin saiu vencedor. E decidido industrializar o país, ele só podia contar com dinheiro que vinha da agricultura, já que não podia mais fazer empréstimo internacional por causa da pobreza que o país se encontrava. E para aumentar então essa produtividade, né, o governo comunista da União Soviética, ele começou a criar fazendas coletivas, e muitos camponeses foram obrigados a entregar o gado e a terra para trabalhar contra a vontade nessas fazendas. E nas fábricas, os operários foram proibidos sob ameaça de fazer greve ou mudar de emprego. Mas, apesar disso tudo, as metas de Stalin foram alcançadas. Ele colocou algumas metas e conseguiu alcançar essas metas. E a União Soviética, no caso, né, a Rússia passou a se tornar a União Soviética, junto com outras repúblicas ali que tinha ao lado do Império Russo, e essa União Soviética passou por um processo muito grande de modernização e industrialização. Mas, apesar disso tudo, o totalitarismo implantado por Stalin na União Soviética mantinha um rígido controle sobre a imprensa, sobre a cultura, sobre a economia e sobre a política. Bom, enfim, era sobre isso que eu queria falar, sobre o início, né, do comunismo ali na União Soviética, sobre a Revolução Russa. Eu agradeço e até mais.